tema da nossa mensagem de hoje é conselho para dias difíceis. Eu gostaria de ler com vocês Filipenses a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos. E o que era a igreja de Filipos? A igreja de Filipos era uma colônia romana, era uma província da Macedônia, no nordeste da Grécia. Foi a primeira cidade da Grécia a ouvir as boas novas do Evangelho. Na segunda viagem que Paulo faz, Paulo anuncia o Evangelho à igreja de Filipos. E como é podermos viver como cristãos em um mundo não cristão? Eu gostaria que você começasse a pensar nisso, como é vivermos como cristãos em um mundo não cristãos. Que atitude devemos ter quando as pessoas ao redor são hostis à nossa fé? Que tipo de atitude nós temos que ter quando as pessoas ao nosso redor começam a nos hostilizar porque temos a fé que temos? Paulo enviou esta carta à igreja de Filipos porque a igreja de Filipos passava por essa situação. A igreja de Filipos, ela já estava sendo perseguida, e não diferente da situação que Paulo passava, porque Paulo escreve essa carta a Filipos na prisão. Paulo também passava por uma situação difícil por pregar o Evangelho, por dizer ser cristão, por anunciar o Evangelho. Paulo já havia plantado igreja em vários lugares. Paulo, de perseguidor de Saulo, passou a ser Paulo e se tornou perseguido. E ele escreve essa carta quando ainda preso, mas não descontente. E o que eu gostaria de deixar para você na introdução desta mensagem é que nós não podemos
consignar a alegria de sermos cristãos pelo momento que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque aquilo que nós vivemos aqui nesta terra, a Bíblia trata como breves momentos e momentos passageiros. A Bíblia nos relata que se nós vivermos até os 80 anos, isso se dá, depois dos 80 ainda, com dores e cansaço. O que nós produzimos aqui nessa terra, a convicção que temos aqui nessa terra não é gerida pelo momento que estamos passando. A alegria que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo, de conhecermos a Cristo, de nos relacionarmos com Cristo, não é ditada mediante as circunstâncias e situação que nós vivemos. E para muitos é difícil entender isso, porque nós vamos consignando aquilo que nós vivemos com o nosso Evangelho. Nós olhamos com o Evangelho que vivemos, nós olhamos para o Evangelho e dizemos o porquê que nós estamos passando por isso. Será que Cristo não está conosco? O que é que eu fiz de errado? O que esses homens fizeram de errado? O que essa igreja de Filipos fez de errado? O que você, cristão, tem feito de errado para ser perseguido? Deixa eu te informar o que você tem feito de errado. Você tem seguido a Cristo. Isso é algo errado? Não, isso não é errado. Seguir a Cristo não é errado. É ter o Evangelho de Cristo dentro de nós e propagarmos o Evangelho de Cristo não é errado. Mas para muitos aí fora isso é um erro, sim. Para muitos aí fora, e as dificuldades a qual nós enfrentamos, essa hostilidade de sermos um povo conservador, de sermos um povo que prega os valores tradicionais, de sermos um povo que baseiam, nós nos baseamos na Bíblia, e isso é algo agressivo aos mais liberais, isso é algo agressivo àqueles que querem acabar com a instituição família. Isso é agressivo. E portanto eles olham para nós e dizem assim: vocês estão errados, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, o mundo se modernizou, vocês são o povo careta, vocês estão ficando para trás. Que negócio de tradicionais o quê? Que negócio de conservadores o quê? Isso daí está ultrapassado. E eu quero te provar que, mediante a esta situação, nós como igreja, nós como cristãos, nós como pessoas conservadoras, independente do que estamos vivendo, podemos sim estarmos alegres com o nosso relacionamento que nós temos com Cristo. Podemos sim vivermos alegre. E nós vemos que esse texto, ele faz 4 apelos, pelo menos ali a partir do seu primeiro versículo. A exortação a Cristo, a consolação do amor, a comunhão do Espírito e a profundidade e a profunda afeição e compaixão. Em meio a tudo isso, Paulo institui igrejas. Em meio a tudo isso existe um desafio, o desafio da fé, de vivermos em Cristo, o desafio da fé que nos foi proposto, que não importa aquilo que está acontecendo, em meio à perseguição, à guerra cultural, em meio aos males, que tentam implantar dentro de igrejas, famílias, escolas, ambientes culturais. Em meio a tudo isso, nós precisamos estarmos dispostos e, independente daquilo que acontecer, termos a certeza, a convicção que Cristo está conosco, que estamos no caminho certo, e ter o privilégio de lutar contra isso, queridos, é algo que nos traz felicidade. Termos o privilégio de andarmos na contramão, de sermos os conservadores, de estarmos dispostos, é algo que precisa trazer felicidade para você, sim. Desde que o mundo é mundo, essa briga existe.
E nós temos clamado para que a cultura dos céus invada a terra, desde a Roma, desde lá da Grécia Antiga. Nós vemos que os prazeres humanos, os prazeres carnais têm entrado em conflito com aquilo que a Bíblia nos revela, com aquilo que a Bíblia pede para nós fazermos. Essa briga, essa luta que nós enfrentamos não é algo de agora. E talvez nós nos deparamos com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós temos visto escândalos de corrupção, e nós talvez olhamos para isso, mas pastor, como sermos felizes? Como continuarmos lutando mediante a tudo isso? Existem homens maus que parecem que querem destruir a família. Deixa eu te falar, existem homens maus que não parecem que querem destruir família. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de homens que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia também fala de homens que foram movidos por Satanás. Então, deixa eu te informar, não existe, não parecem que querem destruir famílias. Eles querem destruir famílias. Eles, assim como Adão foi atingido, né? Eva foi atingido lá no jardim do Éden através da serpente, né? A serpente convenceu Eva a fazer aquilo que não deveria fazer. Existem homens aí fora tentando convencer você a fazer aquilo que você não deve fazer. Existem homens aí fora tentando convencer você a negociar princípios cristãos que você jamais deveria ter aberto mão, que você jamais deveria ter começado negociações. E de forma prática, o Espírito Santo nos instrui como igreja de Cristo, como a igreja de Cristo deve agir. A igreja de Cristo deve agir em unidade de pensamentos. Filipenses capítulo 2, versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar. Queridos, nós só temos um jeito de sermos parecidos com Cristo, de termos os pensamentos que Cristo tem. Não existe como trazermos a cultura do céu para a terra, a não ser se nós nos conectarmos com Deus e começarmos a buscar a Deus verdadeiramente. John Wesley escreve: não deixe passar um dia sem que pelo menos você tenha tirado 1 hora do seu dia para ter um tempo a sós com Deus. Você quer ter o mesmo pensamento que Cristo tem? Nós como igreja precisamos ter unidade. Nós como cristãos precisamos estarmos unidos, e não existe outro jeito se não for conhecendo a Jesus Cristo, se não for nos relacionando com Cristo. E essa é uma escolha que Deus nos deu. Deus nos deu a escolha de fazermos, de podermos fazermos a coisa certa, e você tem a liberdade, e pessoas têm a liberdade de optarem por fazer a coisa errada. Isso se chama livre-arbítrio. Mas a notícia que eu quero dar, que uma vez que nós nos alistamos nesse exército, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, devemos pensar como Cristo. Uma vez que você se considera cristão, uma vez que você se considera conservador, você precisa pensar como Cristo. Sabe por quê? Porque nós precisamos de uma unidade de pensamento com Cristo. Não tem como dizermos que somos cristãos sem sabermos aquilo que Cristo pensa. Não tem como dizer que somos pessoas que seguem a Cristo sem saber aquilo que Cristo pensa a nosso respeito, sem saber aquilo que Cristo pensa a respeito de tudo que está acontecendo neste planeta. Não tem como dizermos que somos cristãos e não lermos a Bíblia. Sabe por quê? Se você não ler a Bíblia, você desconhece o que é o cristianismo. Porque é muito claro que Deus nos deixou a Bíblia para que nós nos relacionássemos com Ele.
Ele diz assim, você pode perecer por falta de conhecimento, e você, ao perecer por falta de conhecimento, sabe o que você está fazendo? Você perece por falta de conhecimento pelo simples fato de não conhecer a minha palavra, de não conhecer as minhas escrituras. O fato é que mediante isso, mediante uma instrução de Deus direta para mim e para você, o que nós fazemos? Nós optamos por gastarmos tempo em séries de TV, nós optamos por gastarmos tempo, em churrascos, em festa, e a semana se encerra e nós nos deparamos com um domingo, com aquele dia que nós chamamos dia do Senhor, o dia que os cristãos escolheram para estar com o Senhor, e nós nos alertamos que nós temos que vir à igreja, que nós temos que fazer uma oração apenas neste dia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ao nos relacionarmos com Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo. O que eu e você precisamos entender é que fomos criados para nos relacionarmos com Deus diariamente. Se você for parar para pensar, eu já falei um pouquinho sobre isso hoje, se você for parar para pensar no Jardim do Éden, o Senhor coloca tudo lá no Jardim do Éden, tudo que Adão e Eva precisavam, mas na viração do dia, quem que aparecia? Deus aparecia para se relacionar com o homem a qual ele tinha criado. A história conta que todos os dias, na viração do dia, ele chegava para se relacionar com aquele que ele havia criado. Jesus deixou, e depois Cristo veio, e ele deixa um modelo desse relacionamento para nós. Aquilo que nós, aquela oração que nós fazemos, e que você talvez faça de vez em quando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que essa oração do Pai Nosso traz a nós? Isso significa que você precisa orar pelo pão de hoje. Só ora pelo pão de hoje quem ora todos os dias. Ele está falando assim, você é obrigado pelo pão que o Senhor vai providenciar essa semana. Hoje é o primeiro dia da semana e nós vamos orar pelo pão que nós vamos receber toda essa semana. Não, obrigado pelo pão nosso que nos dá hoje. O que isso significa? Isso significa que o Senhor tem desejo de se relacionar com você todos os dias. Sabe por quê? Porque nessa unidade, nessa junção, há poder. Nós acabamos de ler que Deus nos deixa Jesus Cristo e colocou o nome dele acima de todo nome. E nós enfrentamos sim embates espirituais, nós enfrentamos sim uma situação extremamente complicada, porque talvez você aí, mas que negócio que é esse, pastor? Que você está querendo dizer que você está querendo dizer que as pessoas lá fora, os mais liberais, são influenciados por quem? A Bíblia nos revela e a Bíblia nos ensina e nos instrui que quem não segue a Deus está nas mãos de Satanás. E o texto que nós lemos assim, e todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O que será que esse texto estava querendo dizer? Por isso há uma estratégia de Satanás, e por isso ele investe tanto em trazer discórdia entre os cristãos. Por isso Satanás investe tanto em trazer, em cortar essa conexão que temos com Deus. Sabe por quê? Porque se essa conexão for cortada,
fatalmente nós, como cristãos, entraremos em guerras com nós mesmos. Por isso Satanás investe em fazer com que essa conexão com Deus seja rompida. Satanás está preocupado em destruir essa conexão que você tem com Deus. E se você não tem conexão com Deus, Satanás quer fazer você permanecer desse jeito. Sabe por quê? Porque quando nós nos desconectamos de Deus, nós não sabemos o que seguir, nós não sabemos o que fazer. Nós perdemos as condições de orar, nós perdemos a condição de usarmos o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, porque ao ir embora, ele disse assim: eu estou deixando o meu nome com vocês, e no meu nome vocês expulsarão demônios, e no meu nome vocês darão vista aos cegos, e no meu nome vocês farão maiores obras do que as que vocês me viram fazer. A discórdia entre os cristãos só se dará quando nós abrirmos mãos da conexão com Cristo. Unidade na expressão do amor de Deus. Unidade na expressão do amor de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. O mesmo amor. O grande problema aqui é que quando não há unidade, sequer na compreensão no que de fato é o amor. Quantas vezes nós nos debatemos e nós entramos em conflito porque não existe unidade entre as pessoas que estão aqui nessa terra, naquilo que nós institulamos como amor. Muitos acham que amar é dar liberdade às mulheres para cometerem abortos. Muitos acham que esse ato é um ato de amor. Eu gostaria de deixar uma informação para você. Amar é ensinar que a liberdade não é matar o inocente. Amar é nós ensinarmos uns aos outros que devemos nos guardar, que devemos andar conforme a palavra de Deus nos diz. Sabe por quê? Porque se nós andarmos conforme aquilo que a Bíblia nos instrui, jamais nós chegaremos ao ponto jamais as nossas mulheres, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens chegarão ao ponto de se verem nessa situação, de terem de quererem assassinar, de quererem fazer aborto. Isso só se dá por causa da libertinagem sexual, isso só se dá pelos padrões que este mundo vive. Sabe por quê? Isso se dá porque o mundo a qual vivemos hoje não está encaixado nos padrões bíblicos. Ah, mas você está falando para mim que a religião então é padrão. A religião é padrão desde quando o mundo existe. Deixa eu te avisar. A religião vem dando um norte à humanidade desde quando o mundo é mundo, desde o jardim do Éden. Não venha você querer provar para mim que isso vai mudar a partir de agora. Outros acham que amar é liberar o uso de drogas. Alguns levantam as suas mãos, saem para a rua gritando e pensando que nós podemos viver os nossos prazeres. Nós podemos viver aquilo que queremos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Liberdade é amar mais um efeito produzido por uma substância do que a si mesmo? Você considera isso liberdade? Porque eu considero isso uma escravidão.
Eu considero isso ser escravo. Nós vemos hoje pessoas que são escravos da bebida, nós vemos que é uma droga legalizada que nós temos, né? Nós temos outras também, cigarro. Nós vemos pessoas que ficam sem comer porque no final de semana querem beber. Nós vemos pessoas que ficam sem comer porque precisam consumir o seu cigarro. Daí me vem mais uma turma dizendo: não, drogas é amor, é uma liberdade que a galera precisa ter, tá? Você destruir o seu próprio corpo, começar a causar a sua morte, isso tem a ver com liberdade? Isso tem mais a ver com escravidão do que liberdade. Quantas vezes, quando nós optamos por esse tipo de coisa, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. A Bíblia fala que até a gula é pecado, tudo que há em exagero na vida do homem é pecado. Outros ainda defendem o amor. E acham que o verdadeiro amor não diz não. Quantas vezes vocês não viram pessoas defender que nós não podemos dizer não aos nossos filhos? Quantas vezes vocês não viram pessoas defender que nós não temos que dizer não, porque o não é uma restrição, é falta de amor, onde se viu? Você que diz não a alguém, você não ama essa pessoa, se os seus filhos querem fazer, deixem eles fazer. Se os seus filhos querem, eles precisam ter. Se os seus filhos podem, nem tudo que o meu filho quer, ele pode ter. Nem tudo que eu quero, eu posso ter. Foi assim com você, foi assim desde o jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva lá no Éden. Nós estamos falando muito do Éden hoje, né? O Senhor colocou Adão e Eva lá no Éden e disse assim: comam de tudo, administrem isso tudo, mas desse fruto aqui, não comam. Desse fruto aqui, vocês não comam desse fruto. E nós não, né? Alguns vieram destruindo toda a estrutura emocional, espiritual, religiosa, toda a ética, tudo aquilo que é moral, dizendo: não, as coisas não são bem assim. O não cabe para quem ama. Preservar-se, dizer sim a tudo, não é livre-arbítrio, é a escravidão de si mesmo. Dizer sim a tudo, não ter condições de olhar para si mesmo e dizer eu não posso, eu não devo, é a escravidão de si mesmo. As palavras de Deus, e Deus nos chama para vivermos em amor. Deus nos chama para vivermos o amor que vem do alto, o amor puro, santo, verdadeiro. Querido, e até o nosso relacionamento de amor com Deus tem limites. É só olhar para a Grécia Antiga. Vamos estudar, gente, pelo amor de Deus, vamos ler livros, vamos entender a história, vamos ver o que os grandes governadores da Grécia Antiga, o que eles promoviam em nome dos deuses. A questão não é o que eu acho do amor, ou o que o amor é, mas o que Deus
definiu como amor. E cabe à igreja andar em unidade na expressão do amor definido por Deus. Não adianta você pensar que em nome do amor, em nome de um falso amor, né? Você tem direito a tudo. Não adianta você pensar que em nome de um falso amor, você pode fazer tudo o que você deseja. Não adianta você pensar que em nome de um falso amor, você olha para si mesmo, e você olha, não, se eu desejo, é porque eu posso ter. Unidade nos sentimentos. O apelo continua agora em nossas almas, um só Espírito. Significa o quê? Estarmos unidos em Espírito. Estarmos em harmonia com Deus. Você já parou para pensar se você vive em harmonia com Deus? Você já parou para pensar se há comunhão entre você e Deus? E comunhão, como eu falei aqui na sexta-feira retrasada, numa vigília, não é comelança, não é o fato de estar junto. Comunhão é estar em comum acordo. Você já parou para pensar se você tem comunhão com Deus? Se você está em harmonia? Porque se nós não estamos em harmonia com Deus, será que verdadeiramente somos cristãos? Porque o cristianismo ele só tem uma função, nos fazer pessoas parecidas com Cristo. E Cristo olhou e disse por algumas vezes, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Você faz a vontade de Deus aqui na terra? Porque se você não faz a vontade de Deus aqui na terra, nós estamos mediante a outro conflito. Nós estamos mediante a mais um conflito, porque se não fazemos a vontade de Deus aqui na terra, será que verdadeiramente somos cristãos? E Paulo escreve essa carta aos Filipenses dizendo, estejam unidos. Pensem como Deus pensa. Pense o que Cristo pensaria se Ele estivesse aí. Faça o que Cristo faria se Ele estivesse no seu lugar. Você já parou para pensar quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Você já parou para pensar que se aquilo que você sonha tem a ver só com você, só com a sua casa, só com os seus? Porque, queridos, amar os nossos é algo muito simples, é algo muito fácil, mas o Senhor não nos pede para que nós amemos apenas a nossa família. O Senhor pede que nos amemos uns aos outros. E quando Ele fala uns aos outros, Ele não só se refere aos nossos. Porque quando nós passamos a termos o pensamento de Cristo e começamos a reproduzir aquilo que Cristo pede para nós reproduzirmos aqui na terra, nós deixamos de nos importar só com nós mesmos, e o nosso pensamento abrange, os nossos desejos abrange a nossa comunidade. Os nossos desejos abrangem a nossa cidade, os nossos desejos, aquilo que nós queremos desempenhar, os nossos propósitos de vida, eles estão em um nível, numa proporção ainda maior. Não tem a ver só conosco, tem a ver com aquilo que nós podemos fazer para a nossa cidade.
Você sabia que Deus está preocupado com os seus desejos? Deus está preocupado tanto com o que você quer, que Deus não quer que você adore Ele. Você sabia disso? Mas o desejo de Deus é que você deseje adorá-lo. São duas coisas completamente diferentes. O desejo de Deus, assim, Ele não quer que você adore, porque seria muito fácil para Deus olhar e dizer assim: vocês vão se prostrar, igual a estátua que nós estudamos de Nabucodonosor, né? Ele fez uma estátua, a hora que tocar a trombeta, todo mundo vai me adorar. Deus poderia muito bem fazer isso, e todos, querendo ou não querendo, dobrar os joelhos e adorar a Ele. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer que você deseje adorá-lo. São duas coisas completamente diferentes. Fuja do egoísmo e vaidade, e da vaidade ambiciosa, da vaidade ambicionista. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Tem pessoas que têm sentimentos e querem conseguir o poder de qualquer jeito, destruindo, causando destruição, dor, não se importando com a vida um do outro. Querido, eu sempre tenho dito que o Evangelho de Cristo tem mais a ver com o outro do que com nós mesmos. O Evangelho de Cristo, isso nos prova aqui, mais uma vez, que tem a ver mais com o outro, e considerar-se e considerar o outro maior que nós. Sabe o que significa? Significa que você precisa servi-lo. Significa que você precisa se importar com Ele, significa que você precisa amá-lo, significa que você precisa servi-lo, significa que você precisa cuidar dele, significa que precisamos cuidarmos uns dos outros. Significa que temos que nos importar, sim, com cada pessoa que perderam seus entes queridos. Significa que temos que nos importar, sim, por cada ente querido que se perde nessa cidade. Mas tem pessoas que querem instituir o mal, quebrando a comunhão do lar, dizendo para os nossos filhos que eles têm direito de fazer aquilo que eles querem fazer, dizendo para as famílias que ser cristã, né, que o modelo de cristianismo não é mais o modelo de família para os dias atuais. Dizendo que sermos conservadores é algo que se tornou algo obscuro, maléfico para a sociedade. Dizemos que sermos conservadores é algo ruim. Quantas vezes nós não lidamos com o egoísmo, com a vaidade,
E o egoísmo e a vaidade destroem os alicerces que a palavra de Deus construiu. O meu egoísmo e a minha vaidade destrói todo o alicerce que eu possa ter construído em Deus. O egoísmo e a vaidade destrói tudo aquilo que você pode ter construído em Deus. Cuide de você primeiro e em segundo, cuide do seu próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu gosto muito desta expressão. Sabe por quê? Porque a Bíblia não nos ensina aqui negligenciarmos o cuidado com nós mesmos. A Bíblia não ensina aqui você negligenciar o cuidado com a sua família. A Bíblia não ensina aqui que você tem que simplesmente entregar a sua vida simplesmente para o cuidado com o próximo. Mas ele diz assim, se importe com você, se importe com a sua família, se importe com o que você tem, mas se importe com o outro, se importe com o que o outro tenha, preserve o que você tem e preserve e ajude o outro a preservar as coisas deles. É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Ela está dizendo aqui, cuide de você mesmo, mas não abra mão do cuidado que você precisa ter com o outro. Cuide de você mesmo, mas marido, mãe, filho, cuide da família que você tem. Ele cuide de si mesmo, mas cuide do seu próximo. Cuide de si mesmo, mas cuide das coisas do reino. E uma pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã. Você se considera uma pessoa que cuida das coisas do reino de Deus aqui nessa terra? Você se considera uma pessoa que está preocupada com o reino de Deus? Você se considera uma pessoa que tem sim o ponto de equilíbrio de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus, de se importar com o próximo, de se importar com as coisas de Deus? Porque se tem algo que vai trazer felicidade a você, que vai trazer paz em um nível abundante, prosperidade em sua vida, é você ter o privilégio de cuidar não só de você, é você ter o privilégio de cuidar do outro, é você ter o privilégio de cuidar das coisas do reino de Deus. E a igreja de Filipos entendeu a colocação e entendeu o que Paulo coloca aqui, o que ele estava pedindo para que ela colocasse em prática. Isso fica bem claro quando, mais para frente, quando Paulo recebeu uma oferta desta mesma igreja. Queridos, o Senhor nos colocou nesta terra para nós cuidarmos uns dos outros. O Senhor nos colocou aqui e implantou o Espírito Santo em nós para que nós deixássemos de sermos egoístas. O Senhor nos alcançou e nos levou de novo para essa posição original, que é estarmos em Cristo, que é de vivermos em Cristo, que é de podermos entrarmos na presença de Deus. A Bíblia fala que é isso que Cristo veio fazer aqui nesta terra, nos levar de volta para essa posição. Essa posição é a posição de que nós nos importamos uns com os outros. Essa posição é uma posição que nós nos preocupamos uns com os outros, que nós não nos preocupamos apenas com aquilo que tem no nosso bolso. Essa posição
é quando nós olhamos para aquilo que temos, que existe no nosso bolso, e nos preocupamos e dizemos assim: ei, eu posso socorrer aquele irmão, eu posso socorrer aquela pessoa. Sabe por quê? Porque generosidade não tem a ver com essas quatro paredes. Generosidade, eu insisto em dizer, não tem a ver só com essa igreja. Generosidade é um estilo de vida cristã. Generosidade a gente faz andando pelas ruas desta cidade. Generosidade é um estilo de vida que Cristo convidou você para viver. Cristo não convidou você para viver um estilo egoísta. E muitas vezes nós somos pessoas egoístas, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para aquilo que temos e dizemos: eu tenho porque eu trabalhei, eu tenho porque eu conquistei. Ei, você não pode comprar nem o ar que você respira. Se nós temos fôlego de vida é porque Cristo nos deu. Tem algo que você recebeu de graça, que você não vai conseguir pagar, que é a vinda de Cristo a esta terra para te livrar da morte eterna. Isso você não vai conseguir pagar. Isso você pode juntar todo o seu dinheiro, você pode concentrar todos os seus esforços, mas não existe como você pagar isso. E Jesus Cristo veio, como o texto que lemos, se fez como homem, se despojou de si mesmo, se humilhou, desceu e foi obediente até o final, morreu morte de cruz para que nós pudéssemos participar da ceia. E Ele olhou para mim, para você e disse assim: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Eu gostaria de perguntar para você: o que você tem feito caminhando por esta cidade em memória de Cristo? E é essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, é essa carta assim comovente, essa carta que traz reflexão, sim, é uma carta de instrução. São as mesmas instruções que eu estou dando para você aqui nesta manhã.